Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. Robert Stocks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Stocks. Minha entrevistada de hoje é terapeuta integrativa, comunicadora espiritual e idealizadora do canal Conexão Invisível no YouTube. Formada em marketing após 23 anos como gerente bancária, ressignificou sua trajetória por meio da espiritualidade, especialmente após vivenciar perdas profundas durante a pandemia. Ela atua com barras de Access e conduz a mentoria Oficina da Ausência, voltada para ajudar pessoas a superarem o luto e os términos com consciência, acolhimento e expansão. Sua missão é inspirar pessoas a despertarem para quem realmente são e co-criar uma vida com mais sentido, leveza e amor. É com muito prazer que hoje contaremos a trajetória da terapeuta energética Elê Prata. Confira. Robert Stocks. Hoje eu estou de frente com uma mulher que tem uma trajetória de vida e profissional fantástica. E também ela contribui para a felicidade de muita gente. É com muito prazer que hoje eu falo com a terapeuta energética Elê Prata. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por essa oportunidade, pelo convite de estar aqui. O prazer é todo meu, querido. O prazer, vou dizer que o prazer é todo nosso. Gente, como é bom. Toda semana, Elê, a gente conta histórias de pessoas que são fonte de inspiração. E hoje, por trás de todo esse sucesso que você vem fazendo no desenvolver dessa carreira fantástica que você abraça e contribui para a vida de muita gente, por trás desse sucesso, tem aí uma trajetória de cair e levantar que muita gente não conhece. Então, vamos fazer aí uma viagem ao túnel do tempo. Vamos fazer uma viagem ao passado. Começa contando para a gente como foi a infância da Elê. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Num lugar periférico do Rio de Janeiro, não era a Zona Sul. E filha de uma dona de casa e um trocador de ônibus. Filha mais velha, tenho mais 2 irmãos. E o que eu aprendi de principal com os meus pais foi o valor do trabalho e da família. E do estudo, principalmente. Então, assim, eles sempre trabalharam demais, sempre foram empreendedores e sempre nos ensinaram o valor do trabalho, do enriquecimento através do trabalho, do estudo com muito afinco, com responsabilidade, comprometimento. E, assim, eu trouxe isso para a minha vida, né? Essa parte da responsabilidade. E eu cresci assim, sempre estudando, terminei o ensino médio com 16 anos. Todos os meus irmãos fizeram faculdade também, cursaram universidade, eu também. Com 16 anos eu queria, primeiro que desde pequena eu queria ser caixa de mercado, por conta dos computadores, né? Aquela coisa de teclas, criança fascinada com aquilo. E aí quando eu crescia, eu fui trabalhar onde? No banco, né? No banco, como atendente, depois fui crescendo dentro do banco e fiquei lá por 23 anos. Então, assim, eu tive uma infância que plantou, semeou dentro de mim valores muito fortes de crescimento, de responsabilidade, mas que também foi muito leve e muito feliz. Eu brinquei muito, fui muito sapeca, sempre liderei movimentos na rua, assim, né, com os amigos, para a gente fazer brincadeiras coletivas. Então, assim, sempre tive esse lado muito brincalhona e sempre leve da vida, sabe? Sempre busquei essa parte na vida, porque eu acredito que leveza
a leveza ela te ajuda a superar, a vencer, a se construir um ser humano melhor, sempre. Você falou em algo muito interessante, Elê, é dessa relação de quando muito menina, com o que você queria, mas ao término do segundo grau, né, que a gente chama de ensino médio, tem muita Sim. gente perdido e não sabe o que vai fazer da vida. Quais foram aí, na verdade, as suas fontes de inspiração e os seus leques de opções para que você viesse a escolher uma carreira e até mesmo vir aí trabalhar mais tarde no setor financeiro dentro de um banco? Então, eu sempre gostei muito de informática, tecnologia desde nova, desde criança eu gostava disso. E daí, quando eu fui fazer o ensino médio, existe o ensino médio profissionalizante, que você já escolhe uma profissão a partir daí. E eu escolhi processamento de dados, que tinha todo esse universo da informática na época, né. E aí eu comecei a estudar e fui ficando fascinada por aquilo, e eu fiz 15 anos. Estava na época de fazer 15 anos. E o meu pai perguntou para mim: "Você quer um computador ou você quer a sua festa de 15 anos?". Eu falei assim e a minha avó, quando eu nasci, a minha avó, eu era a neta mais velha dela, e ela, quando eu nasci, ela falou para minha mãe: "Pena que eu não vou ver a minha neta fazer 15 anos". E aí, eu sabendo dessa informação, eu falei assim: "Não, eu quero a minha festa, porque a minha avó, ficaria muito feliz, né, ela ia gostar de ver a neta dela fazer 15 anos, fazer a festa". E daí nós fizemos a festa, e eu fiz aniversário em julho, em abril a minha avó faleceu. Ou seja, ela viveu até eu fazer os 15 anos, e eu falei para o meu pai: "Ah, computador depois eu adquiro outros, e eu prefiro a festa", e assim foi. E depois, quando eu terminei o ensino médio, com 16 anos, eu me matriculei na faculdade, fiz o vestibular, passei, para análise de sistemas. Aham. E daí eu fui na faculdade, me matriculei, fiz tudo direitinho, paguei a mensalidade, a matrícula e tudo certo. Só que nesse ínterim aconteceu um acidente dentro dessa faculdade, né. E aí os meus pais falaram para mim: "Não, não acho que é o momento agora, você é muito novinha para estar pegando condução para ir para essa faculdade, lá não é um ambiente muito seguro", né. E aí acabando que eu não dei continuidade, só voltei para a faculdade, quando eu já estava com 23 para 24 anos. Eu perdi um tempo aí por conta dessas questões, né. Mas, assim, e aí eu fui cursar marketing, que tem tudo a ver comigo, né, porque eu gosto de negócios, eu gosto de fazer negócios, gosto de empreender, gosto de fazer as coisas acontecerem. E, quando eu já estava na faculdade de marketing, aí eu entrei para o banco. Surgiu a oportunidade, um convite do superintendente, e eu fui para o banco, onde eu fiquei até 2022. Bom, você ficou por 23 anos trabalhando no banco e com Sim, isso você você começou também a querer coisas novas, porque 23 anos na mesma sim. área, cresceu no banco, como gerente bancária, você começou a ver que tinha um mundo lá fora com outras oportunidades, né. Agora, Sim. quando muito jovem, você já sentia que a sua vida para o financeiro, trabalhar com finanças, era isso que você já queria? Ou foi isso aconteceu, vamos dizer, isso aconteceu tardio? Sim, e isso não foi algo que eu escolhi, tá, não foi. Aconteceu e eu surfei na onda, deixei acontecer mesmo, foi no fluxo. Mas, assim, eu fui aprendendo, eu fui gostando, porque o banco, ele tem um certo glamour no trabalho. Há uma expectativa versus a realidade. O que Aham. você vivencia dentro do ambiente bancário, ele é capaz de te adoecer.
É incrível como a quantidade de bancários, adoecidos por doenças psicossomáticas, porque dentro do sistema, você precisa, vender, você precisa bater metas, como tudo. Eu entendo que negócio tem que acontecer, mas acontece que, às vezes, a pressão que você sofre é tão grande, você não consegue dar conta de assimilar aquilo, que ou você tem 2 caminhos: ou teu corpo somatiza e você adoece, ou você acaba se corrompendo e fazendo escolhas não muito éticas para bater a meta, entende? E aí você também, acaba conseguindo um karma para você, né, que você começa a fazer um monte de coisas complexas lá, erradas, e para dar resultado, mas, assim, eu, graças a Deus, eu sempre consegui manter um equilíbrio. Como eu falei lá no início, né, eu venho de uma família com valores eh, muito presentes no dia a dia, na nossa vida cotidiana, e eu, graças a Deus, eu nunca me corrompi com essas questões. Foram 23 anos, mas de reputação ilibada. Mas, eh isso aconteceu na minha vida. E o banco, o George, ele te oferece muitos benefícios. Nós Uhum. temos plano de carreira, nós temos o salário caindo certinho na conta, que não é um salário ruim. Nós temos tickets, temos plano de saúde, que é o que, assim, gente, a gente vive no Brasil, não dá para glamorizar, entende? A gente depender de um sistema público de saúde, muito embora tem o seu valor, óbvio, mas você ter um plano de saúde é uma segurança, é algo que você pensa 10 vezes antes de querer sair, entende? Só que eu cheguei num ponto que eu tive todas as ites possíveis e imagináveis, tendinite, bursite, todas essas inflamações de tendão, Hum. ombro, eu tenho os 2 ombros operados, então, assim, tudo isso, o peso, sabe? Era o peso. Chegou uma época que aquilo não fazia mais sentido para mim. E Uhum. permanecer ali, eu senti que eu tinha que expandir para alguma coisa, como se eu tivesse um propósito de alma, mas ali dentro eu me sentia encapsulada, como se fosse uma mola encolhida e que eu tinha algo para fazer e não fazia. E ali eu estava travada, vivendo algo que eu precisava viver na minha cabeça, né, eu preciso desse trabalho, mas enfim, existe vida fora do corporativo, existe vida fora do banco, e é possível sim, você se ressignificar sua carreira, ressignificar a sua vida toda, é possível sim. Interessante você falar sobre isso, porque você imagina quantas quantas pessoas estão nos assistindo, né, a esse momento e sonham com uma carreira promissora, de repente, aí em um banco, trabalhando nessa área financeira. E as pessoas não têm ideia do que é Sim, essa indústria, né? sim, Quando você traz para o programa algo que clareia a mente de muita gente, isso aí é muito sim, enriquecedor. A gente mesmo, né, naquela época, quando criança, a gente vem de uma era onde a nossa internet, a nossa tecnologia ainda assim era muito limitada. sim, Hoje, com esse avançar tecnológico, creio que as coisas estão assim, ainda continuam muito fora do lugar, né? Hoje a sim, informação está muito desenfreada por aí, está tudo muito desenfreado. é, os jovens de hoje têm informações que nós lá atrás a gente não tinha, a gente tinha que estar ali procurando numa biblioteca, folheando livro, né? Hoje eles não têm, não é todo mundo que está aberto a esse tipo de informação que nós recebíamos lá nos anos 80, 90, 2000, sim, não é? Então, assim, houve essa diferença no decorrer desse avanço tecnológico. Com isso, você decidiu procurar uma outra área de trabalho. Conta pra gente como foi esse despertar
para uma outra carreira. É uma nova carreira chegando na sua vida. O porquê isso? Porque você foi buscar algo completamente fora do corporativo, mas é algo que ajuda a quem está no corporativo. Olha que interessante. Sim. Por toda a sua bagagem no corporativo, hoje você consegue ajudar pessoas que estão aí enfrentando problemas que você enfrentava naquela época, mas que você não tinha o respaldo necessário para se manter naquela indústria de trabalho. Conta um pouco para a gente dessa sua nova experiência e como tudo aconteceu. Então, a minha história, ela começa lá em 2020, na pandemia. Eu estava casada há 10 meses, o meu esposo tinha 38 anos na época, e no dia 14 de março, ele sofreu um infarto fulminante e faleceu. E aí, no dia 15, já foi instaurado aquele lockdown, aquela coisa toda, e eu trabalhava no banco ainda nessa época, eu estava no meu segundo relacionamento, o meu filho com 7 anos na época, e eu tendo que sair para trabalhar, deixei ele com os meus pais, com meu irmão, aquela coisa toda de luto, sem entender direito. Tinha um revezamento no banco para quem tinha doenças, comorbidades, né? Tinha esse esquema de escala. E aí foi muito difícil esse processo do luto dele. Só que eu não imaginava que exatos 3 meses depois eu estava sepultando o meu pai também para a Covid. E aí foi muito difícil também, porque vou fazer uma analogia a como se fosse eu estivesse no mar e tivesse vindo uma onda, me deu um caldo, e aí eu levantei e veio outra, e aí veio a terceira. Depois que meu pai faleceu, 9 meses depois foi a minha mãe. A minha mãe sofreu um choque cardiogênico, a minha mãe não aguentou a saudade do meu pai, sabe? A gente tentava voltar a tentar uma rotina, porque quando meu pai faleceu, eu desfiz da minha casa, das minhas coisinhas lá, tal, e voltei a morar com a minha mãe e meu filho. Vamos nos unir para que a gente consiga junto caminhar. E aí, quando foi, eu ia tirar férias dia 1º de maio, né? No ano de 2021, eu ia sair de férias dia 1º de maio. Eu estava com passagem comprada para levar minha mãe para passear, para fazer uma viagem de avião. Ela nunca tinha andado de avião. Comprei a passagem para ela, para o meu filho. E quando foi, eu ia sair de férias na sexta, na quarta, minha mãe faleceu. E aí, vou te falar que, diante das dores do meu esposo, do meu pai, a da minha mãe foi a que mais me paralisou mesmo. Eu fiquei num lugar de consciência, de sentimento, de vale mesmo, o pessoal fala de vale de sombra da morte. Eu Uhum. estive nesse lugar, um lugar sombrio. Eu tive ansiedade, eu tive depressão, eu fiquei sem vontade de sair da cama, mas eu era obrigada a sair porque eu tenho meu filho, né? Então, assim, eu fui buscando forças dentro de mim para poder superar, para poder vencer, para poder lidar com essas questões. Então, assim, eu fiquei num lugar de vale de sombra da morte que eu sabia que ali não era o meu lugar. Então, eu tinha que mostrar para o meu filho que a vida era boa, que a gente podia ser feliz, e eu tinha que me reconstruir a partir daí. E um pensamento que eu utilizei muito, assim, para mostrar para mim mesma que eu precisava me agarrar, é que Deus não erra. Se Deus não erra, eu estava aqui ainda, era porque eu tinha algo para fazer, para vencer, nem que fosse a mim mesma e esse espaço de consciência que eu fiquei, de depressão, pânico, ansiedade, não podia ouvir um barulho que eu ficava sobressaltada, tinha palpitações, era terrível, terrível. Tinha sobressaltos, pesadelos, enfim, foi uma época muito difícil para mim. Porém, eu descobri que o que a gente tem de mais precioso é o quê? É o tempo. Tempo esse que eu não queria perder mais. Deixar o meu filho em casa de 7h30 da manhã, chegar só às 7h30 da noite,
fazendo algo que eu não gostava, que não fazia mais sentido para mim naquela realidade. Eu não queria mais aquilo. E aí, em agosto de 2022, o banco lançou um PDV, um plano de demissão voluntária. E eu me candidatei, fui aprovada, e desde então eu saí do banco. E aí, o que você vai fazer, né? O que você vai escolher a partir de agora? E eu Verdade. estava já nessa minha busca. Sim, eu saí do corporativo mesmo, eu não quero mais nada com corporativo, de verdade. Eu comecei a estudar possibilidades. Vamos Uhum. fazer o que faça sentido. Daí eu vi uma classe de barra de Access Consciousness, que é acesso à consciência, né? A grosso modo de traduzir é acesso à consciência. E eu fiz esse curso. É um curso de um dia só, fiz o curso, achei interessante, achei ok, mas não tinha ninguém para eu estar praticando, para eu Aham. perceber como funcionava aquilo. Passou, isso foi em abril de 2023. Quando foi em janeiro, eu encontrei a minha tia, e a minha tia estava com paralisia facial e depressão. Eu falei assim: "Tia, que isso? Eu estou tão voltada para os meus problemas, que eu não me dei conta que a senhora está assim, o que que aconteceu?" Ela: "Ah, eu estou deprimida, estou assim, estou assado e não estou conseguindo superar, o rosto desse jeito", reverberava até que o pescoço, a paralisia dela, de Uau. tanto que ela tinha que se esforçar para falar. Aí eu falei assim: "Olha, eu tenho uma ferramenta que eu fiz um curso aí no ano passado, e que se a senhora quiser, estiver disposta, a senhora vem aqui na minha casa que eu faço na senhora, e aí a gente vê que bicho que vai dar". Fiz. Eu fiz com ela na segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, ela foi retocar o cabelo, foi pintar o cabelo e fazer as unhas. Aí eu já olhei aquilo assim: "Ué, uma pessoa que não está saindo de casa, no quarto dia que eu corri as barras dela, ela já foi pintar o cabelo e fazer as unhas, alguma coisa está acontecendo". Não é? Aí fiz na sexta, sábado e domingo não fiz, e na outra semana eu tornei a fazer. Quando foi na quinta-feira, para nossa surpresa, que foi a minha também, quando ela chegou lá, George, o rosto dela estava incrivelmente normal, como o rostinho da minha vida toda que eu conheci. Uau. Aí eu falei assim: "Gente, que ferramenta é essa?". Por quê? Quando acontece as informações, as curas, a restauração no interno da gente, como uma ansiedade, um pânico, uma depressão, não é fácil de você, eh, comprovar visualmente que tem alguma coisa fazendo efeito, né. Só quem convive ali no cotidiano é que vai percebendo as mudanças. Mas quando você tem uma paralisia no rosto e você vê aquilo ali se transformar, você fica você quer saber mais, e foi o que eu fiz. Eu fui buscar, que ferramenta é essa? Que ferramenta é essa? E aí eu comecei a buscar para eu receber também da ferramenta. Então eu me conectei com outras mulheres que também são terapeutas de Access Consciousness, e a gente faz trocas semanalmente. Então, a partir do momento também que eu pratico, que eu aplico nas pessoas, eu recebo também dessa energia. E isso tudo me ajudou demais, demais a me transformar, a transmutar tudo o que eu vivia daquele espaço de dor, de medo, de insegurança. Todo aquele contexto sombrio que eu vivia, eu consegui iluminar, trazer clareza, trazer equilíbrio, trazer segurança, tudo isso de volta para a minha vida, sabe? Como eu estava falando antes, os meus pais, eles não eram só meus pais, eles eram meus amigos. A nossa diferença de idade era de 21 anos apenas, Aham. né? Eles casaram muito jovens, e é um amor da vida toda, assim, sabe? Muito incrível isso. E aí, eles eram meus amigos. Se eu ia trocar de carro, se eu ia fazer alguma coisa, eu conversava: "Pai, chega aí, me auxilia aqui, o que que o senhor acha disso, disso, disso?". Então, essa do dia para a noite, né, em muito pouco tempo, eu perdi muita coisa que me fazia me sentir segura. Uhum. Os backups que a gente tem, aquela base com quem contar,
numa hora de aperto, né, eu perdi todo mundo. Então, assim, embora eu tenha os meus irmãos, eles são casados, a gente se dá muito bem, mas cada um tem a sua vida. Aquela base do pai, da mãe, do esposo, entendeu, eu perdi muito rapidamente. E eu tive que digerir isso e reorganizar. Com as barras, eu consegui me reerguer, me transformar, me tornar uma pessoa mentalmente saudável. O Hum. meu filho, principalmente, mentalmente saudável, porque ele também passou por tudo isso. E o meu processo de cura interior passou a ser também uma forma de querer que ele me visse bem, para que ele ficasse bem, entende? Agora, olha como esse processo, né, o que você está falando é um processo muito doloroso. Foi doloroso para você, para os seus irmãos e também para o seu filho que conviveu com tudo Sim, isso. Então, na cabeça de uma criança, o que está acontecendo? Eu sei que a pessoa sabe do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo se sente completamente perdida. Você, sim, na fase adulta, se sentiu perdida? Imagina a criança como se sim, sente no meio disso tudo, porque é um furacão. sim, E a criança não tem a defesa que nós, adultos, temos. A resposta que a gente tem é em procurar algo a mais, a criança muitas das vezes fica perdida. Eu falo em relação à criança no momento, porque imaginam quantos educadores estão assistindo a nossa entrevista, eles vão para a sala de aula sem saber o porquê aquela criança tem determinadas atitudes na escola. E é muito sim, importante ter o conhecimento mais aprofundado, né, como profissional da área, de como compreender também aquele aluno que chega na escola completamente perdido. sim, E sim, nós passamos por isso também quando criança, o nosso momento jovem. A gente eram várias questões, perguntas, né? E o seu filho, ele acabou presenciando algo em casa, na família, e o vendo o seu sofrimento também. Então, hoje, com o trabalho que você desenvolve como terapeuta, eu acredito que você atende, né, não só adultos, mas também jovens que estão à procura de muitas respostas, né? sim, E tem algo muito interessante, Lê, que estudando sobre você e ali você até passou para mim, você diz algo que é muito interessante. Minha missão é inspirar a outras pessoas despertarem para quem elas são. sim, Ou criar uma vida com mais sentido, leveza e amor. Imagina quantas pessoas nesse momento estão assistindo essa entrevista, estão se sentindo completamente perdidas neste momento, com toda a sim, tecnologia que a gente tem, com todo esse essa informação, essa cadeia de informações que a gente tem, mas ainda assim, com o avançar tecnológico, as pessoas se sentem muito solitárias. sim, Solidão é um dos maiores problemas que todo ser humano enfrenta, porque todo mundo tem algo em comum, que é a felicidade, a busca da felicidade. E tem pessoas que se sentem tão cansadas porque acha que aquela felicidade está chegando, procura no outro uma felicidade que está dentro de si próprio. exato, Entra uma profissional como você alertando, né, aos nossos telespectadores, às pessoas que estão ao seu redor, que essa felicidade é o encontro de si mesmo. E é sim, algo muito assustador falar disso, né? Falar da psicologia, falar do se conectar.
é muito assustador, porque o autoconhecimento assusta, Sim, né? Assusta. sim. Agora, vamos fazer aí uma analogia da Elê, a profissional de hoje, no mercado de atuação, ao descobrir, né, o começo na descoberta que do processo que você desenvolve. Esse funcionar hoje para muita gente, e vamos fazer a analogia de hoje, com toda essa informação, para anos atrás, onde você recebia esse bálsamo, você recebia, né, esse antídoto para a cura daquilo que você mais precisava, que era curar a solidão em relação à perda. É, não foi fácil, sabe, Jorge? Não foi fácil, foi um processo. Eu fui buscando vencer um dia de cada vez. Eu tinha que superar um dia de cada vez. Eu me permiti vivenciar todos os processos. A natureza, ela não dá saltos. Então, assim, essas fórmulas mágicas que as pessoas costumam hoje fazer tudo na internet, tudo muito rápido, a gente não pode, eu pelo menos, para mim isso não fez sentido. Eu vivenciei o processo, eu vivenciei o luto, eu ensinei o meu filho também a vivenciar, a chorar quando sentisse vontade, a sentir saudade, a olhar fotos. Eu me permiti vivenciar todos esses processos. Fizemos terapia com psicólogos, ele também fez, eu fiz, para que nós pudéssemos organizar esses sentimentos dentro da gente, que a gente estava muito machucado, sabe? Tudo doía, tudo doía. E aí, a partir desses pequenos movimentos, né, a gente foi se redescobrindo, fomos redescobrindo novas habilidades, novos pontos de luz, fomos descobrindo que nós temos luz dentro de nós. Eu me lembro até uma vez que a psicóloga falou assim para o meu filho, para mim, né? Depois de fazer a sessão com ele, eu não sei o que você fez dentro da cabecinha do Bernardo, mas o luto está muito bem elaborado dentro do coração e da mente dele. Eu falei assim, uau, como isso é bom de você ouvir, porque ele, de alguma forma, ele compreendeu aquela organização natural da vida. O meu filho, ele é uma alma muito antiga e muito sábia, sabe? Ele tem características de pessoas mais velhas, alguns comportamentos de pessoas mais velhas. Então, eu acredito até que a vinda dele para cá, a idade que ele tinha, com tudo que aconteceu, foi contribuição para me ajudar a superar tudo que eu superei. Porque se não tivesse ele, será que eu estaria aqui para contar essa história? Não É, sei, porque muitas vezes eu levantei por conta dele, entende? Então, assim, são processos que a gente vai passando, a gente vai percebendo sombras dentro da gente que precisam de iluminação, de consciência, para que a gente possa tomar as melhores decisões a nosso respeito e a respeito do outro. A gente merece uma vida com mais leveza, com mais amor. E isso tudo começa conosco e dentro de nós. muito bom. Muito bom. É isso, gente. Hoje eu estou de frente com essa mulher que é uma fonte de inspiração. Ela desenvolve um trabalho fantástico. Hoje eu falo com a terapeuta energética Elê Prata. Para você que quer seguir o que ela vem fazendo, todo o trabalho, cursos que ela vem desenvolvendo, o canal no YouTube, que ela também tem um canal no YouTube, é o canal Conexão Invisível, que fica ali disponível para você na tela. Também o Instagram dela fica disponível na tela para que você possa se informar mais e até mesmo entrar em contato com ela. A gente vai para um rápido comercial, mas não sai daí, a gente volta já já. George Roberts Thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital,
A equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Our Hire a Husband for a Day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje quem vem contar, quem vem abrir o livro da sua própria vida é a terapeuta energética Elê Prata. É isso, gente. Eu costumo dizer que todos os dias nós temos a chance de contar ou de escrever bons capítulos desse louco livro que se chama Vida. E no capítulo de hoje, ela vem aí, contando, né, pedacinhos de vários capítulos desse livro da vida dela, dessa trajetória de quem caiu, levantou e agora ela ajuda a muita gente conduzindo uma mentoria fantástica que se chama A Oficina da Ausência. Elê, vamos lá então. Você descobriu, né, através de um curso de barra de access, que com esse mecanismo você poderia, a verdade salvar vidas. Porque a gente não tem essa, às vezes a gente nem pensa nisso, mas a gente salva o outro alguém contando a nossa trajetória, né? Sim. Então, tem uma pergunta muito interessante que você faz para o seu público e que agora eu te pergunto. Se eu te dissesse que existe um botão de desligar a mente, você acreditaria? O que seria este botão? Eu duvidaria, se você me perguntasse há um tempo atrás, eu duvidaria sim, com certeza. Mas hoje, como eu tenho conhecimento do Access, e eu experimento, eu vivencio o Access, né? Ela não é apenas uma ferramenta esporádica, eu vivencio o Access. Então, eu sei que existe, eu sei que é possível. Muito bom. Isso aí, gente, ela fez uma pergunta lá na rede social dela, né? Então eu falei, eu vou Sim, perguntar por que é importante, e as pessoas ficam se perguntando em vários comentários, mas que botão é esse? Que botão é esse? É o barra de access, para que sim, você possa se repaginar, ressignificar coisas na sua vida, é cura. A gente está falando no momento de cura. Ah, o que você está colhendo? O que você está colhendo sem perceber? É uma outra pergunta que você faz, né, para as pessoas e deixa assim muito em aberto.
e todo mundo te dá uma resposta diferente daquilo que, sem perceber, a gente está colhendo. Fala um pouco para a gente, né, quando você faz essa aplicação da barra de Axis, desse passar a perceber daquilo que a gente vem cultivando como fruto para a nossa vida. Como é que é? Sim. O Axis, ele trabalha muito, George, com escolhas. Se a gente observar, a gente está o tempo todo escolhendo. Então, as pequenas escolhas, ela reverbera no futuro. É aquele efeito borboleta, sabe? Que uma asa bate aqui e causa um furacão em outra parte do mundo. Então, assim, o Axis é o tempo todo a gente estar consciente do que você está escolhendo. Porque a gente, às vezes, escolhe pelo piloto automático, não escolhe com consciência. Escolhe através dos julgamentos que a gente tem, julgamentos que às vezes não são nem nossos, mas como você vive numa sociedade, às vezes numa família, que tem certos comportamentos, certos julgamentos, você compra esse ponto de vista para você e você começa a funcionar a partir desses pontos de vista, das verdades dos outros. E aí, quando você vê, você está fazendo escolhas automáticas, inconscientes, e aquilo ali tá, a tua vida está acontecendo. E o Axis, ele te chama para que você esteja consciente, empoderado da sua energia, para que você faça escolhas mais assertivas e que onde você pode ser mais contribuição para si mesmo, para os outros, para a sociedade, enfim, é você estar sempre o tempo todo consciente de que você está escolhendo. Muito bom. Eh, e aí, quando você, como a profissional, né, que é hoje, com todo esse sucesso, pessoas te procurando, como é que é, né, a conduzir a mentoria da oficina da ausência? O que seria a oficina da ausência, para deixar aqui claro para os nossos Sim. telespectadores? A oficina da ausência, ela surgiu de um projeto meu, né, baseado na minha história, sobre essa vivência do luto mesmo, de o luto não só pela perda de um ente querido, mas também de relacionamentos, de empregos, seja qualquer rompimento que tenha sido de forma repentina, a pessoa elaborar isso. E é um espaço seguro, confiável, onde a gente abre ali o seu coração, fala sobre essas experiências e saber que é possível sim você ressignificar, você se perceber como um ser infinito e que você não está somente encapsulado nesse corpo de carne. Nós somos energia em matéria condensada. E a partir desse pensamento, dessa visão, você expandir, entende? E não ficar preso nessa dor, nesse sentimento, você simplesmente deixar fluir a esse sentimento da você viver o luto, mas você elaborar ele da melhor forma possível. Porque a morte, ela existe desde que mundo é mundo. Verdade. Só que não nos é ensinado a lidar com isso. Não, a gente sabe que tudo que nasce morre. E aí, quando acontece, a gente não sabe elaborar esse sentimento. Eu perdi o meu pai, perdi o meu esposo, perdi a minha mãe, mas e quem perde um filho? Né? O que você fala para uma pessoa que perdeu um filho, uma filha pequena, como eu tenho uma pessoa na minha oficina da ausência, que ela perdeu uma filha com 10 anos de idade. Então, é mostrar para essa mulher que ela não está sozinha, é mostrar que é possível sim ela ser, ainda encontrar felicidade, colocar a filha dela num espaço no coração dela e saber que ela continua viva ali, com tudo que ela viveu, com as memórias, com os sentimentos, e elaborar isso tudo da melhor forma para que ela possa ainda encontrar motivos para sorrir. Porque se Deus não erra, ela ainda está aqui, ela ainda tem alguma coisa para viver e para ser contribuição nessa terra, entende? Muito bom, muito bom. E com isso você também decidiu abrir o canal Conexão Invisível, né? Tem aí o canal Conexão Invisível, que está no YouTube, com vídeos, palestras. Bom, Sim. hoje,
com todo esse leque de informações que você tem e ser bem resolvida em relação a contar a sua história? Porque tem que existir um processo de cura para que a gente consiga contar uma história e contribuir com a nossa história de forma inspirativa para que o outro, né, venha dar continuidade também no processo de cura dele ou dela. Sim, Então, essa fonte de inspiração que você se tornou, né, com o seu trabalho e quando você conta a sua história, é claro que é muita gente que se identifica com você, porque sim, todos nós perdemos alguém na vida. Nós sim. nós estamos em constante, podemos dizer que nós estamos em constante processo de perda, que é isso na nossa vida, né? A gente está sempre perdendo e ganhando algo, e Sim. sempre buscando algo a mais. E nesse algo a mais, as pessoas ficam muito confusas em relação ao momento de alegria e momento de felicidade, porque são duas coisas completamente diferentes quando não se conhece, não se estuda muito bem os nossos sentimentos, né? Hum. Tudo é muito profundo. Agora, falando sobre isso, qual público hoje que você leva ao seu trabalho? Então, na grande maioria, mulheres, tá? As mulheres, elas têm uma abertura maior para falar sobre os seus sentimentos do que os homens. Elas se identificam mais, elas, demonstram, uma forma diferente dos homens de lidar, de procurar ajuda, tá? A maioria é mulher. E normalmente também não é só para elaborar o luto, é também perdas e rompimentos de relacionamentos afetivos, eh, de trabalho, às vezes uma transição de carreira, se dedicou uma vida inteira a uma carreira que hoje não faz mais sentido, e aí ela quer expandir para outro caminho e ela tem dificuldade de largar aquilo, entendeu? E ela precisa elaborar esse rompimento, deixar partir. É sempre um soltar. Nós temos uma tendência ao apego. Apego a tudo, né? Apego, às vezes, até um copo. A gente tem um apego. Então, a gente precisa aprender a esse soltar, deixar as coisas acontecerem de uma forma mais natural, sem aquele peso. Então, basicamente é ensinar, auxiliar, facilitar esse processo do soltar, que é muito difícil. Não é todo mundo que tem essa vontade de soltar. Às vezes, a pessoa até pensa que tem no consciente dela, mas o inconsciente tem informações lá desde a infância que ela não consegue soltar, deixar partir, liberar, não, não tem. Entendeu? Então, assim, são várias camadas, cada pessoa é de um jeito, e tem pessoas que deixam esse soltar com mais facilidade e outras com mais dificuldade. Mas é sempre a escolha é da pessoa, é o livre-arbítrio, né? Você tem a escolha e você escolhe o tempo todo. Eu também não escolho fazer papel de salvadora de ninguém. Eu acredito que as ferramentas existem e nós temos que escolher conscientemente o que a gente quer para a nossa vida. E a partir daí você trilhar um caminho e ir atrás do que você quer. Muito bom. É isso. Gente, fica aí, ó, para vocês que querem acompanhar mais sobre o assunto que a gente está abordando hoje, fica aí para vocês na tela a rede social da Elê Prata, para que vocês possam também fazer perguntas para ela, perguntas diárias, que eu sei que vocês têm muitas perguntas, mas o nosso tempo é pouco, né? O nosso tempo é pequeno para a gente falar sobre esse assunto que envolve vários profissionais e assim esse assunto ele rende, né, ele porque Sim, chega a empresas hoje precisando de cuidar do profissional, né, sim,
que a serve, escolas, professores que estão precisando conhecer mais sobre como melhorar em sala de aula, até mesmo para conhecer o lado do seu aluno e da sua aluna. Então, algo que eu me preocupo muito e eu sempre falo no programa é desse poder do conhecimento, né? E a gente tem que ter a consciência que a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. Mas a gente Sim, consegue educar, informar, se a gente também tiver a sensibilidade em compreender a cultura do outro, compreender o limite do outro, né? Então, esse trabalho que você vem desenvolvendo hoje é um trabalho que fica para crianças, adolescentes, adultos, empresários, né? Que tem aí são vários empresários de várias empresas no Brasil e também fora do Brasil precisando de profissionais como você para trazer essa informação necessária para que o profissional se sinta mais valorizado no mercado de sim, trabalho. sim. É isso. Elê, vamos para um bate-bola. Gente, vamos para um bate-bola com a Elê, porque nós temos assunto aí, mas vamos lá. Um bate-bola agora com Elê Prata. Um sonho, Um sonho, ver o meu filho formado, casado, criado. Esse é o meu sonho, uma vontade, de viajar sempre. um lugar, Um lugar, Arraial do Cabo, uma profissão, a minha, educação, fundamental para tudo. um livro. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria Ai, tanta coisa, mas seria a não violência, né. Eu acho que a gente precisa de uma comunicação não violenta. Eu acho que isso. bom. Eu amo A vida uma cor, azul, montanha, praia ou cidade, praia sempre, um estilo musical, jazz, teatro, TV ou cinema. cinema, Para mim, ser terapeuta integrativa, energética, vida, vida eu me defino uma mulher, inspiradora, família para mim é, tudo, para mim, Deus é, tudo também. Meu criador, é isso, Elê. Esse criador é essa fonte de energia que movimenta, né, o nosso universo. Nós fazemos parte disso tudo, nós assumimos essa responsabilidade em trocar com o outro essa sim, energia. A gente sabe que tudo aquilo que a gente emite vem para a gente, de repente, até mesmo como o dobro do que a gente emite. sim, Responsabilidade em compreender que tudo na vida tem um porquê. Mas para se compreender isso, é necessário estudar, é necessário ler, é necessário buscar nas outras, buscar respostas em várias questões que nós temos diariamente. E você, sim, trabalho, você vem fazendo isso, você vem desenvolvendo isso com uma maestria, de forma que os seus cursos ficam lotados. Todo mundo quer saber quem é e o que acontece nesse mecanismo da barra de access.
o que é a barra de Access. O que as pessoas ficam ainda mais curiosas é o porquê a profissional que hoje fala sobre esse assunto com muita propriedade, qual é a história dela? O porquê que ela decidiu fazer esse curso e hoje aplicar e mostrar como prova viva que é o caminho para uma felicidade, né? É o caminho para se sentir mais amado. Então, no período da nossa entrevista, você começou falando de uma infância com muita brincadeira, uma infância gostosa, mas uma infância de cair e levantar. Logo após, a amizade entre família, né? Porque isso é muito importante, sim, nos dias de hoje. Que o pai e a mãe desenvolvam com seus filhos Sim, o diálogo, essa sim, amizade do sim. acreditar, o filho ter essa, podemos dizer que é o filho ter a livre vontade, o livramento, né? Não é livramento, podemos dizer Confiança, né? confiança, é isso, a palavra correta é a confiança de levar para dentro de casa aquilo que Sim, está roubando lá fora, que não exato. tem essa liberdade. Sim, Então, você vem desenvolvendo isso, você falou sobre essa liberdade, sobre essa confiança, você falou do seu momento em perder pessoas que você ama, mas ao mesmo tempo a busca do espiritual para que você pudesse curar esse luto que se vive todo dia, mas se vive de uma forma mais menos agressiva, né? Um luto sim, e hoje, sabendo que tudo na vida tem um porquê. Você, como profissional da área, você encontrou a resposta e hoje você se coloca no papel de uma terapeuta que educa, contribui e é uma fonte de inspiração para muita gente. E sabe o que que faz com que você venha contribuir com isso, para isso tudo? Foi a última palavra que eu deixei para você no nosso bate-bola. Deus. O tudo que faz com que você seja essa pessoa que, sem dúvida nenhuma, faz a diferença na vida de muita gente. Em meu nome, em nome da minha equipe, eu quero te parabenizar pela sua trajetória, te desejar mais sucesso e que você continue trilhando esse caminho que quando você fala, você abre a mente de muita gente para algo muito importante. É possível viver, é possível realizar, só basta acreditar. Então, sim. em nome da minha equipe, muito obrigado e parabéns para você. Você fica com as considerações finais agora para a gente terminar o nosso programa. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, o seu convite, a sua leveza, a sua simpatia. O que você falou sobre mim, sobre meu trabalho, foi assim, fez o meu coração vibrar. O que eu não sentia lá no banco, desempenhando aquele trabalho, eu sinto agora um reconhecimento genuíno das pessoas que me cercam. Quando eu corro as barras de uma mãe atípica, de uma criança atípica, do meu filho quando vai fazer prova, dos adolescentes que pedem, tia, corre minhas barras que eu vou fazer prova, eu fico calmo. Isso não tem preço. Você fazer a diferença de forma positiva na vida de alguém. Então, é essa ferramenta que eu não sei se eu posso falar, né? São 32 pontos que são tocados de forma gentil na nossa cabeça e que tem cada ponto tem uma área da vida. E a partir do momento que a gente toca do lado de fora, a gente apaga as mentiras do lado de dentro, abre espaço para entrar mais informação, com mais clareza, mais leveza. Por isso que a gente vai soltando esse peso das crenças que a gente vai comprando, dos julgamentos, entende? Então, é uma ferramenta
de leveza. É uma ferramenta quântica que foi canalizada por 2 americanos, Gary Douglas e Dan Heer, e ela é patenteada, né, Access Consciousness. Então eu sou filiada à Access, eu emito certificados internacionais, e formo pessoas para que elas possam praticar o Access também. Em mais de 140 países, o Access é reconhecido. Então, eu tenho um projeto social também, onde eu levo as barras para quem não pode pagar, de forma gratuita, para fins de pesquisa mesmo. Tem até um vídeo no meu Instagram, um exame de sangue feito, colhido antes de fazer as barras, correu as barras e como que as células se reorganizaram, tiveram mais oxigenação. Então, é algo que acontece realmente. Então, eu estou engajada nesse movimento para que tenhamos provas sociais de que essa ferramenta funciona para muita gente. É isso que eu queria deixar registrado aqui das barras, dizer mais uma vez muito obrigada a todas. Quem quiser me chamar lá no Instagram, serão todos muito bem-vindos. E você, George, você é essa pessoa. Muito obrigada, querido. Obrigada mesmo. Imagina, é um prazer toda semana, Elê, contar histórias de pessoas que são fontes de inspiração. Independente do mercado de trabalho, né? Independente da atuação das pessoas, da pessoa que eu trago toda semana, o mais importante é, por trás daquele ser humano com todo sucesso, porque o sucesso é decorrer de fazer algo que a gente ama. E que a gente ama tanto que nem vê a hora passar. Então, é isso, ser bem-sucedido é desenvolver algo que ama, que se sente completo. E com isso, fazer a diferença na vida de muita gente. Então, é por isso que o convite se estendeu a você, porque a gente sabe que você faz toda a diferença. E, gente, querem segui-la, acompanhar tudo que vem acontecendo aí com ela diariamente, fica na tela o Instagram e também o canal do YouTube, que vai ser um prazer para a gente colocar aí para vocês alguns materiais. Canal do YouTube Conexão Individual com Elê Prata. Essa profissional fantástica que é sucesso absoluto no que vem fazendo, no trabalho que vem desenvolvendo. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela audiência e, com certeza, continue escrevendo bons capítulos desse louco livro que se chama Vida. E se você tem uma história inspiradora, vai ser um prazer contar a sua história no nosso programa e, com certeza, a gente se vê em breve. Robert Thoughts. George Robert's Thoughts.